Olá a todos e sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso canal, Academia da Análise Criminal. Nessa aula, então, nós vamos aprender a utilizar mais uma técnica, mais uma ferramenta de análise espacial de crimes, que é a técnica do agrupamento espacial hierárquico do vizinho mais próximo ajustado ao risco. O que essa técnica te proporciona no final de você executar esse algoritmo? Ela identifica com base um grupo de crimes, ela indica a população que está exposta a sofrer aquele tipo de crime. E a gente vai rodar esse algoritmo no Crime State primeiramente, e depois a gente vai analisar os dados no QGIS, para que a gente possa visualizar espacialmente o resultado dessas análises. A gente vai, conforme eu já expliquei na primeira aula, a gente tem sempre esse caminho a percorrer, né, de entender a compreensão do onde, que é onde os crimes ocorrem, no espaço, mas a olho nu você quase que não consegue determinar um padrão de crimes no espaço, então você precisa de algoritmos que te proporcionam isso, e esse algoritmo é muito interessante para a análise de crime. Depois de entender a compreensão do onde, esse algoritmo nos proporciona também medir a forma, o tamanho e a distribuição desses agrupamentos no espaço. Feito isso aqui, a gente vai entender e fazer previsões, que agora a gente vai entrar em previsões, porque a gente vai prever qual que é a população que está exposta àquele tipo de crime. Então, essa ferramenta aqui, ela tem aplicações em diversos campos aí das ciências, nas ciências criminais principalmente, na saúde também, porque você tem como você prever qual que é a população exposta a um determinado tipo de doença, vírus, enfim. E aqui a gente vai fazer com homicídios. A gente vai pegar um banco de dados de homicídios e vai prever qual que é a população exposta àquele tipo de homicídio. Então agora a gente vai primeiramente para o Crime State para fazer essa tarefa, para rodar o algoritmo, e depois a gente vai para o QGIS para visualizar espacialmente essa distribuição e ver como é que ficou a previsão, né, para ver qual que é a população que está exposta àquele tipo de crime, tá bom? Então vamos lá para a parte prática agora, tanto no Crime State quanto no QGIS. Bom, então vamos para a nossa parte prática aqui da nossa live. Primeiramente eu vou abrir aqui o QGIS, eu tenho aqui aberto já na tela a base cartográfica de setores censitários urbanos aqui da cidade. Eu tenho também aqui os pontos de homicídios, né, no nosso banco de dados de homicídios que nós vamos trabalhar nessa aula. Vamos dar uma olhada o que eu tenho aqui na tabela de atributos dessa nossa base. Aqui eu tenho a tabela do básico do censo do IBGE. Então, minha coluna aqui, a V1, é a quantidade de domicílios por setor censitários. O básico V2 é o número de moradores por setor censitários. O básico V3 é a média de moradores. O V4 é a mediana. E aí você tem, acho que 12 variáveis nesse banco de dados. Que aqui você vai ter variáveis referente à renda, né, faixa de renda, enfim. Mas o que nós vamos trabalhar aqui nessa nossa live é justamente a V2, que é o número de moradores por setor censitários, para justamente a gente aferir qual é a população exposta ao risco de homicídios aqui na nossa cidade.
Então, eu vou fechar aqui, para que a gente possa melhorar essa informação. Vamos vir aqui em propriedades. E aqui a gente vai escolher aqui um graduado. Vamos escolher justamente a V2 para a gente ver como é que está essa distribuição da população por setor censitário na nossa cidade. Então, eu vou escolher aqui a V2. Se eu for aqui em histograma, a gente vai ver que nós temos uma média aqui em torno de 400, 600, 500, entre 500 e 600 aqui. E o desvio padrão, você pode ver que tem a grande maioria dos nossos setores censitários tem em torno de 400 pessoas até 1.000 pessoas, mais ou menos isso, por setor censitário. Os demais são menores ou são maiores, mas a grande concentração de setores tem esse número de moradores aqui, essa média aqui. Então, a gente pode vir aqui, escolher aqui um intervalo igual. Vamos escolher umas 7 classes para ficar mais bem trabalhada, mais distribuída a informação no espaço. Vamos ver com essa... escolher outra rampa de cores aqui para a gente... Isso aqui acho que vai simbolizar melhor. Então aqui você tem, ó, ele vai dividir as nossas faixas de setores por essa distribuição aqui, entre 3 e 358, de 358 a 713, e assim sucessivamente, até o último intervalo aqui, que está entre 2.135 e 2.491. E aí a gente pode mandar um aplicar e dar OK. Então aqui você tem, aqui dá para a gente ver aonde estão os nossos setores censitários mais populosos. E os locais onde você tem os vazios, né? Nesse caso aqui mais clarinho, esses entre até 358 moradores. E os mais escuros são esses aqui, entre 2.136 a 2.491, que são aqui na parte, podemos observar que aqui na parte norte, você tem uma grande concentração desses setores. E aí a gente vai fazer o quê? Se a gente ligar esses homicídios aqui, é quase que impossível a gente determinar aonde está essa população com o risco de sofrer um homicídio. Dá para perceber que aqui você tem uma grande concentração de homicídios aqui, mas existem algoritmos que vai te possibilitar a visualizar isso aí de uma forma muito mais, digamos assim, muito mais didática, muito mais tranquila e matematicamente correta. E a gente vai então agora para o Crime State e vai executar essa ferramenta. Eu vou até desligar isso aqui para depois a gente voltar aqui novamente com o resultado que o Crime State vai nos dar. E a gente vai poder fazer essa visualização de uma forma muito mais clara. Então eu vou minimizar aqui o QGIS e vou abrir aqui o Crime State. Aqui em Dataset eu vou buscar esse arquivo de homicídios que a gente estava lá aberto no QGIS. A gente vai vir aqui e vamos pegar esses homicídios Cuiabá. Vamos dar um OK. Vamos informar o programa aonde está a coordenada X e Y. Primeiramente o X e depois a coordenada Y. Meus dados estão projetados, né? Coordenadas UTM. Estão em metros. E aqui nessa tela somente isso. Agora em arquivo secundário, a gente vai escolher o arquivo que tem os setores censitários, que é aquele que a gente estava analisando lá. Então eu tenho aqui informar o programa, a coordenada X e a coordenada Y dessa nossa base cartográfica.
E aqui também, como eu vou estudar a população é uma variável de intensidade. Então, eu vou pegar aqui a variável V2, que foi aquela que a gente classificou lá no QGIS, básico V2, que é onde está a minha informação de população por setor censitário. Automaticamente aqui ele vai inabilitar porque, para você fazer isso com dois arquivos, os dois arquivos têm que estar no mesmo sistema de coordenadas. Então ele já sabe disso, ele já reconheceu, então ele já desabilitou essas opções aqui para a gente. Em arquivos de referência, nós vamos vir aqui, escolher aqui Cuiabá UTM, que é os limites do meu setores censitários urbanos, né, que eu já defini. Aqui a gente vai pedir para ele gerar uma grade 100 por 100 por 100 metros. Logicamente isso aqui vai rodar em segundo plano, você não vai ver isso aqui. E aqui em mensuração de parâmetros, a gente vai colar a área dos meus limites, né? A área em metros quadrados que eu defini do meu limite aqui nesses coordenadas extremas aqui. Então aqui eu vou escolher, como ela está em metros quadrados, vou escolher metros quadrados, método direto, a gente vai deixar metros direto. Futuramente a gente vai entender quando se usa e quando não usa o método direto e indireto. E vamos vir aqui nessa aba Hotspot Análises. E vamos marcar essa opção aqui, ó, análise espacial do vizinho hierárquico mais próximo. Só que aqui dentro dele tem uma outra variável, que é essa variável ajustada ao risco. Vamos marcar essa opção aqui e observe que ele já habilitou esse parâmetros de risco e o uso da variável de intensidade, que é a minha população. Então, eu vou marcar. Se eu tivesse uma variável marcada uma variável de peso lá, que seria, por exemplo, taxa, ele ia habilitar essa opção também. E aí, futuramente, a gente vai fazer um exercício com a variável de taxa, para ver as diferenças entre você calcular diretamente o peso da população, a intensidade da população, ou então via taxa. E agora aqui em parâmetros de risco, vamos marcar aqui as opções que a gente deseja que ele execute. Então, o arquivo vai ser interpolado, já escolheu que é o arquivo secundário que a gente escolheu. O método de interpolação eu vou deixar o normal. Aqui tem vários, mas por padrão ele escolhe o normal, que é o mais adequado. E em largura de banda aqui, você tem duas opções, adaptativa ou banda fixa, né? Intervalo fixo no caso. A gente vai fazer futuramente com intervalo fixo, e aí você precisa aprender um outro algoritmo para você definir, ele te dá o intervalo máximo e mínimo que você pode usar para a sua região, né, para o tamanho da sua base cartográfica. Então, eu vou deixar adaptativo e aqui, em número mínimos aqui, eu vou escolher 8 setores censitários, ou seja, ele vai criar um parâmetro que ele vai analisar até 8 setores censitários para definir aquela população exposta ao risco. Aqui eu vou colocar, quando a minha base está em metros quadrados, eu vou colocar em metros quadrados e eu vou dar um OK. Aqui eu vou deixar, considerando 50% dos meus dados sejam aleatórios. Aí ele, com base nesse algoritmo, ele vai definir, né? Aqui, em número mínimo de pontos por cluster, eu vou escolher aqui 7. Acho que é um número razoavelmente interessante. Eu preciso de, no mínimo, 7 pontos para que o programa faça um cluster daquele local.
não menos que isso. Aqui em saída eu vou colocar metros, que minha base está em metros. Aqui em desvio padrão, por default vem um padrão e meio, né? Um desvio padrão e meio. Isso aqui está diretamente relacionado também à questão do desvio padrão com o tamanho da elipse. Quanto maior eu colocar meu desvio padrão, mais eu aumento a minha elipse. Mas eu penso que 1.5 desvio padrão, que vai trabalhar em 95% dos meus dados, é um parâmetro razoável. Tanto é que o programa traz ele default, né? É nativo dele. Então, se eu colocar aqui, vai trabalhar, considerando a média de pontos ali, 68%. E aqui vai ser 99%. E aqui seria isso. Agora a gente vai salvar esses arquivos, né? Ele vai gerar um DBF dessa análise para a gente. Vamos salvar aqui em resultados. Vou colocar aqui live. Ele cria, antes desse nome, ele cria uma abreviatura, depois a gente vai ver isso no QGIS. Então, ok. E aqui ele gera as elipses e o convexo rule. A gente vai salvar os dois. Vamos salvar em Shapefile. Vamos salvar aqui então, ver se está dentro de resultados. Está dentro do resultados. Vamos colocar aqui live também, para a gente saber. E aqui no caso, se eu fosse salvar em MIF, né, que é o MapInfo, ele te dá essa opção aqui de fazer a conexão direto com o MapInfo. Aí se você já abre direto ele no software MapInfo. Então vamos dar um OK e vamos salvar o Convex Rule também. Como a gente já aprendeu lá, toda elipse gera um Convex Rule. E a gente vai também estudar esse Convex Rule, que é muito importante para análise de clima. Vamos dar um OK. Ele também faz esse mesmo processo de salvar em MIF, ele vai fazer a conexão com o MapInfo, se você tiver um MapInfo dá para configurar ele. E aqui seria isso. Vamos gerar aqui a nossa análise. Aqui a gente já vê, né, que é o mesmo banco de dados, 1223 pontos, que é aquele que a gente estava aberto lá no... Aqui tem um nome, ó. Análise espacial do vizinho hierárquico ajustado ao risco. Aqui é o nome. E a abreviatura que ele cria é esse aqui, ó. Um RNNH. Risco, né, do vizinho mais próximo. E aqui você tem aí vamos dar abrir mais aqui para a gente. E aqui você tem a questão da regra lá que eu falei, considerando 50% dos seus dados como aleatório. Como eu não fiz, rodei essa simulação aqui, ele me dá um intervalo Z zerado, mensuração direta, metros, 1.5 desvio padrão. Ele encontrou 19 clusters, e aqui estão os clusters que ele encontrou. Então aqui você vai ter, ele encontrou 2 clusters de segunda ordem. Então ele encontrou 19, sendo 17 de primeira ordem e 2 de segunda ordem. Esse primeiro aqui significa a ordem que o cluster né? Aqui são a classificação que ele dá, a média da elipse, as coordenadas médias. Aqui você tem a rotação, né? Aquela questão da rotação que você percebe para onde, qual a direção que o crime está deslocando. E aqui você vai ter a área da elipse e a quantidade de pontos de cada elipse. Como a gente pediu 7, você vai ter 7 aqui, no caso das elipses de primeira ordem, sempre vai ser o número mínimo de pontos que a gente selecionar lá que é esse aqui, ó, número mínimo de pontos por cluster. Ele nunca vai gerar um cluster menor que isso aí, a não ser que for de segunda ordem em diante. Aí, no caso aqui, os dois últimos aqui são de segunda ordem.
E aqui você tem um cluster com 5 pontos, né? E outro com 4. E aqui você vai ter a densidade, que é a divisão desses pontos pela área. Você vai achar a densidade de cada área. Então aqui seria isso. Vamos abrir esses arquivos lá no QGIS para a gente fazer essa verificação aqui agora. Então vou pegar aqui o QGIS, vou vir aqui em adicionar dados vetoriais, que as elipses e os convex rules são dados vetoriais, né? Vamos selecionar aqui somente Shapefile para a gente ficar mais fácil de localizar. E aqui você tem, ó, ele cria aqui, ó, para a elipse ele cria RNHH1, que é as elipses de primeira ordem. E as de segunda ordem vai ter o número 2, se tivesse terceira ordem ia ser 3, se tivesse quarta ordem ia ser 4 e assim sucessivamente. E como eu falei, para cada elipse ele cria um convex rule. Vamos selecionar todos aqui e vamos pedir para abrir. Ele vai perguntar qual que é o datum e o fuso. Como é 4 arquivos, ele vai pedir 4 vezes. E vamos fechar. Vamos retirar essa. E aqui está os resultados do nosso exercício. Vamos desligar, vamos deixar ligado somente o de primeira ordem. E vamos pedir para deixar transparente, para que a gente possa visualizar melhor. O mesmo para convex rule. Só vamos mudar aqui a cor do traço, para ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar aqui um azul. E aqui ele encontrou, vamos só confirmando aqui, ó, mandar contar feições, 17 elipses de primeira ordem e 17 convex rule de primeira ordem. E conforme a gente estava vendo, ó, se eu ligar agora, deixa eu terminar de carregar aqui a base, se eu ligar aqui o nosso Cuiabá básico, observe que essa elipse de primeira ordem aqui está praticamente centrada aqui entre dois setores censitários com uma grande população, no caso, é um setor censitário populoso, mesmo essa aqui. Essa aqui já caiu, aqui já no termo intermediário. Aqui você também tem um setor bastante, no caso, populoso. Aqui também no setor intermediário, mas bem próximo de um grande setor e com bastante população. Aqui você também tem um local onde está centrado aqui próximo de setores com população mais ou menos, né? Está na média aqui em torno de 700 a 1000 pessoas, que são esses setores aqui e aqui, mas ele está bem centrado aqui. E vamos vir aqui para a parte sul também, ó. Mas aqui tem um setor com uma grande população. Aqui e aqui você também tem setores próximos ou até dentro da elipse com grande população. Aqui a mesma coisa. Tem aqui no caso você tem uma média baixa população, no caso está aqui nos 700 a 1000 e de 358 a 700.
Então, o que esse algoritmo fez? Ele trabalhou o número de crimes com base nos parâmetros que a gente deu para ele, que era no mínimo 7 homicídios para cada cluster, e com base nisso ele cruzou com os dados de população. Aqui também você tem uma baixa população, mas em compensação aqui a parte da cidade, na beira-rio aqui, você tem uma grande concentração de comércio, então você vai ter uma grande concentração de crimes também. Então, para quem conhece a cidade, sabe que muitas vezes por que o algoritmo trabalha? Ele entendeu que aqui tem pouca população, mas ele encontrou uma grande quantidade de crimes, porque nessa região aqui é a região, vou até desligar aqui, é o centro da cidade, é o centro da cidade. Então, você tem setores censitários com baixa população, mas você tem uma população flutuante nessa região aqui, muito intensa, que é a população que trabalha no comércio, nos serviços ali na área central da cidade. O mesmo aqui, olha lá. Tem hospitais, vários hospitais nessa região. Tem a rodoviária aqui, que é um local que circula muitas pessoas durante o dia e à noite. Então, o algoritmo ele entendeu que ali tem muito crime, porém, você tem uma baixa, digamos assim, aqui tem um baixo número de população para os setores censitários, mas você tem uma grande população flutuante ali durante o dia que possibilita que o crime se intensifique por conta dessa população flutuante. Aqui até que não, porque aqui você vai ter uma região de bairros bastante povoados aqui, densidade. Você pode ver que os setores aqui estão na classificação entre 700 e 1000. A nível de análise de primeira ordem, seria essa. Não é porque o programa te retornou um cluster de crime nessa região que você vai falar assim, mas aqui não tem população, mas você tem uma população flutuante. Para quem conhece a cidade, sabe que ali é a região central. Aqui também você tem corredores de comércio nessas avenidas que cortam esses locais aqui, que atraem muitas pessoas durante o horário comercial, e isso ocasiona uma questão do crime. Então, para quem conhece a cidade vai entender, falar, mas ali eu tenho uma baixa população, nesse caso aqui, que é a área central, e aqui como é uma cidade antiga, a área central praticamente está destinada ao comércio. A moradia realmente quase que não existe mais nessa área central da cidade aqui. Aqui você já começa a ter a questão dos hospitais, da rodoviária mais para cima aqui. Então, você começa a entender. E aqui a mesma coisa, se a gente for ver aqui, você tem setores censitários aqui com uma população média, mas se você for ver aqui é um bairro na beira do rio, um bairro muito pobre, com uma grande concentração de homicídios. Então, ele entende que ali você tem cluster de crime, e essa população que está inserida dentro da elipse, dentro do convexo rua aqui, está tudo exposta àquele tipo de crime. Então, seria essa a ideia. Eu tenho uma elipse que me dá a área que essa população está exposta a esse crime, e eu tenho o convexo rho que delimita, se eu pegar e ligar aqui, os homicídios que a gente trabalhou, que é 1223, você pode ver que o convexo rho pega toda essa questão dos homicídios dentro desse polígono aqui, que delimita os homicídios extremos, os pontos extremos que ele usou para gerar essa elipse aqui. Então, toda essa população dentro dessa elipse está exposta ao risco de homicídio.
Isso é uma informação muito interessante. Se a gente for colocar isso em nível de política pública, você vai ter uma informação valiosíssima aqui. Então, seria para se preocupar com essa população, que essa população aqui está exposta ao risco de homicídio. E aí você poderia fazer umas outras análises, que é a questão da faixa etária. Quem está sendo vítima de homicídio nessa região aqui, por exemplo? Que faixa etária tem essa população? E aí você envolver os órgãos, tanto municipal e estadual, com uma política pública para atender aqueles jovens no caso, e fazer alguma coisa nesse sentido para tentar reverter essa situação aqui. E assim você analisa todo essas elipses. No caso aqui, você tem setores censitários, que é esse caso aqui, entre 3 e 358 habitantes por setor censitário. Mas você tem aqui a área central da cidade. Então aqui você tem o problema da população flutuante aqui nessa região, que é a população que trabalha no comércio e na área de serviços aqui no centro da cidade. Aqui você tem outra também, né? Só que aqui tenho quase certeza que a região é antigo pronto-socorro da capital, então aqui no caso essa base não foi tão limpa assim, então ela vai refletir essa concentração de casos dentro do pronto-socorro. E aqui você tem duas elipses bem próximas uma da outra. Cai naquela situação de que sempre próximo de um cluster existe um outro cluster também com uma grande concentração de crimes. Geralmente é assim. E aqui você tem essa região aqui, que está uma área densamente povoada, né? Uma população média aqui entre 1.400 habitantes e 1.425 habitantes por setor censitário, mas muito exposta ao risco de homicídios pela grande concentração de homicídios nessa região aqui. Agora vamos analisar então aqui a questão das elipses de segunda ordem. Vamos ligar as duas. E observe como que ele retrata muito bem essa questão Vamos só tirar deixar ele sem pincel para ficar mais fácil de visualizar. Vou deixar o preto mesmo. E vamos deixar um azul aqui também para ficar mais fácil de visualizar igual na anterior. E olha como ele faz aqui, As elipses de segunda ordem, elas são formadas com base nas elipses de primeira ordem. Vou tirar esses pontos aqui para ficar mais fácil. E olha como existe um corredor aqui, Toda essa população, logicamente que ele extrapola aqui por conta que aquela questão do que eu falei do desvio padrão. Quanto mais eu aumento o desvio padrão, maior é essa elipse aqui. Mas veja como ele delimita esse corredor aqui a nível norte e sul. Então, ou seja, essa população dentro dessa elipse aqui está muito exposta ao crime de homicídio. Essa aqui é a interpretação dessa elipse de segunda ordem aqui. Toda essa população aqui está exposta ao risco de homicídio. E, logicamente, a questão da população flutuante, que eu falei anteriormente, que vem trabalhar no centro da cidade, que aqui você está no centro da cidade. Aí, centro da cidade. E ele delimitou certinho, com base nas elipses de primeira ordem, e as elipses de segunda ordem são construídas com base nas de primeira ordem. Então, observe que ele traçou
perfeitamente essa área aqui no sentido norte-sul. E o mesmo com a outra elipse aqui. Se a gente desligar, veja como ele delimitou essas 4 elipses de primeira ordem e construiu a elipse maior, que é de segunda ordem. E observe que toda essa população aqui está exposta ao risco de homicídio. Então, esse algoritmo aqui é muito interessante para análise de crime. A nível de política pública, você pega uma informação dessa e você convida os outros órgãos do poder público, seja ele municipal, estadual, ou até a nível federal mesmo, e traçar metas para reduzir o número de homicídios dentro dessa região aqui e ver o que mais essa população precisa a nível de serviços públicos e oferecer para eles essa condição melhor para que eles não fiquem tão expostos a esse tipo de crime, no caso. Então, você vê a utilidade dessa ferramenta para análise de crime. E para a política pública também, porque quando você constrói isso aqui com base no algoritmo que te dá a certeza que seu crime desloca nesse sentido, norte e sul, ou leste-oeste, e toda essa população aqui que está dentro dessa elipse está correndo alto grau de sofrer esse tipo de crime. E aí você vai pela faixa etária. Quem está morrendo nessa região? Quem está sendo vítima de homicídio? É jovem, é adulto, é idoso? E aí você traça as polícias a nível de investigação e policiamento e os outros órgãos públicos a nível de serviços públicos. E aí você convida esses atores a compartilhar desse problema, porque esse problema não é só de segurança pública, esse problema muitas vezes é de outros setores envolvidos e que, como é normal, os órgãos se omitem, Aí deixa tudo por conta da segurança pública. A segurança pública, por falta muitas vezes de um algoritmo desse para falar, não, esse problema aqui não é meu, esse problema aqui vai muito além da segurança pública. Então, esse algoritmo aqui vai possibilitar você a traçar uma política pública envolvendo diversos outros atores e tirando aquela carga de responsabilidade que geralmente o pessoal atribui às polícias militares e às polícias civis, e que muitas vezes não é da nossa competência, da nossa alçada, muitas vezes, resolver aquele problema. Aquele problema envolve muito mais complexo do que só a segurança pública. Então, eu acho que já deu para a gente entender a importância desse algoritmo e a sua utilidade a nível de análise de crime. É muito interessante porque você pode fazer isso, nós fizemos aqui com a população, que foi... Mas dentro aqui da minha tabela de atributos, eu tenho, por exemplo, o número de residências. Por exemplo, se eu quisesse fazer roubo e furto à residência, eu faria a mesma coisa. Quais são os locais onde as residências estão mais expostas ao crime de roubo ou furto à residência? Se eu tivesse aqui dentro, por exemplo, o número de estabelecimentos comerciais, por exemplo, mercados, postos de gasolina, farmácia, eu poderia fazer isso aqui e ver qual é o ponto da cidade. As drogarias, por exemplo, estão mais expostas a sofrer um roubo, por exemplo.
Poderia fazer aqui com a renda, né? A renda da população, né? Que é essa aqui, ó. Aqui eu tenho a distribuição, a renda média, eu acho que a renda média, a V5 aqui, fala sobre a renda média por domicílio, por exemplo. Então, eu poderia fazer pela renda média. Será que é o mesmo, pela renda média, será que a mesma população que está exposta ao crime de homicídio? E aí você faria essa situação, e essa simulação, no caso, e poderia identificar qual que é a população por faixa de renda que está mais exposta ao crime de homicídio. Podemos até fazer um exercício futuramente, aí, uma outra live, utilizando a renda, por exemplo, para o setor censitário e fazer para ver qual que é a diferença entre a população exposta e a população exposta pela renda, no caso, né? Você tem a renda média por setor censitário dentro dessa tabela. E aí você pode fazer quem sofre mais, né? Se é a população de baixa renda na questão de homicídio ou se é a população de alta renda. Seria uma outra live, a gente vai fazer uma simulação dessa para ver onde estão, quem é a população que sofre mais, baseado na renda, né? Está mais exposta ao crime de homicídio, por exemplo. Então, seria essas análises que daria para fazer com esse algoritmo. Então, eu acho que já deu para entender o tamanho da utilidade desse algoritmo para a segurança pública. E agora a gente vai abrir para perguntas aí, quem tiver interesse em perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí no chat. Se eu souber, eu respondo com maior satisfação, tá bom? Então a gente vai voltar agora para o chat, para que a gente possa, e quem tiver dúvida e quiser perguntar, fica à vontade, tá bom? Eu acho que já deu para a gente ter uma base da importância desse algoritmo para a segurança pública. Tá bom? Então vamos lá para o chat e a gente, se tiver alguma pergunta, a gente vai responder, tá bom? Vamos lá então.